eu sou Fabiana Freitas e é um prazer ser sua companhia na leitura de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lembre de avaliar o vídeo e de deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder se comunicar. E assim você ainda me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ainda mais pessoas tenham acesso a ele. Deus te abençoe! Começamos agora a terceira parte de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Sabedoria e Conhecimento. Capítulo 8. O melhor perdeu a corrida. As únicas medalhas de ouro que ganhei foram conquistadas em competições de atletismo. Embora eu não tivesse sido um bom atleta, e poderia ter sido se tivesse exigido um pouco mais de mim mesmo, naqueles anos em que treinei e competi, tanto na época do cursinho como na faculdade, tive muitas oportunidades de viver ricas experiências em termos do cultivo de autodisciplina e caráter. A melhor lição que aprendi nessas experiências da juventude foi um fato sucedido na corrida de revezamento da Pensilvânia, realizado em Filadélfia na primavera. Eu era o primeiro da nossa equipe no revezamento da milha. Minha tarefa era ganhar a dianteira no quarto de milha designado para mim e passar essa vantagem para o segundo corredor da equipe. Se eu não terminasse a minha corrida em primeiro lugar, ao passar o bastão para o corredor seguinte, provavelmente estaríamos cercados por um bolo de atletas. Nesse caso, havia sempre o risco de se perder um pouco de tempo, pois normalmente há muitos empurrões e movimentação entre eles. Isso implicaria a perda de preciosas frações de segundos, e se a última volta terminasse um pouco apertada, esse tempo seria muito valioso. No sorteio das raias, nossa equipe ficara com a número 2 e fiquei curioso para saber quem ficaria na raia 1. Descobri que ali estaria um velocista da escola Poli, que tinha a fama de ser muito ligeiro nos 100 metros rasos. Já havíamos competido antes em corridas de curta distância e eu perdera para ele por larga margem. Será que ele conseguiria vencer agora também, quando a distância era maior, com 350 metros a mais? Logo senti que ele achava que sim, pois deixou isso bem claro quando apertamos as mãos na hora da partida. Ele me olhou direto nos olhos e falou: "McDonald, que vença o melhor. Estarei esperando você na linha de chegada." Hoje em dia chamamos a isso de guerra psicológica do esporte, e quase deu certo. Tive de fazer um certo esforço emocional para recobrar o equilíbrio. Foi dado o sinal da largada e o corredor da Poli disparou. Ainda me lembro de que sentia bater em minha canela os grãos de areia que ele levantava ao correr, quando já virava a primeira curva. Enquanto isso, os outros corredores procuravam alcançar a todo custo a melhor posição de 2 a 8. Mal tinha corrido 50 metros e eu me preparava mentalmente para chegar em segundo lugar, se é que poderia chegar pelo menos em segundo. E era o que teria acontecido se a corrida fosse mais curta. Por volta da marca dos 300 metros, porém, as coisas mudaram abruptamente. O corredor da Poli, que se encontrava bem na frente, de repente diminuiu a velocidade, passando a trotar. Um segundo depois, passei por ele correndo com o máximo de velocidade. Cheguei a ouvir sua respiração ofegante. Mal conseguia caminhar. Como dizem os esportistas, o seu gás acabara. Não me lembro qual foi a colocação dele no final, mas lembro-me bem de que era eu quem o estava esperando na linha de chegada, fazendo uma força danada para não gozar dele. Naquele dia, aprendi uma lição muito valiosa às custas daquele atleta da escola Poli. Sem querer, ele me ensinara que todo mundo, mesmo as pessoas de grande talento e energia, precisam esperar que a corrida termine para depois cantar vitória. Não adianta nada chegar à primeira curva à frente dos outros se não tem resistência para encerrar bem a competição. Ganha-se uma corrida mantendo-se num ritmo constante do início ao fim. E um bom atleta tem de estar preparado também
para dar uma arrancada, uma aceleração no final. De que adianta possuirmos um grande talento para o atletismo se isso não for acompanhado da resistência adequada? O preço da indolência mental. Conto essa historieta porque ela tem a ver com um outro aspecto do nosso mundo interior que precisa estar sempre em processo de organização. Se não tivermos uma forte resistência mental e o crescimento intelectual que ela produz, não poderemos pôr em ordem nosso mundo interior. Nessa sociedade pressurizada em que vivemos, aqueles que não tiverem uma boa resistência mental geralmente serão vitimados por ideias e sistemas que são destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Essas pessoas ficam prejudicadas porque não aprenderam a pensar, nem se empenharam no desenvolvimento da sua mente, que é uma tarefa para a vida toda. Sem as vantagens de uma mente forte, vão se tornando dependentes das ideias e opiniões de outros. E em vez de trabalhar no campo das ideias e das questões, cercam sua vida de leis, regulamentos e programas. V.W. Burroughs escreveu o seguinte: uma das experiências mais tristes de um ser humano é chegar ao fim da vida e reconhecer que esteve utilizando apenas uma pequena parcela do seu ser. Aliás, ele foi até bem sucinto. Muitos de nós estamos sempre correndo o risco de desperdiçar o rico e enorme volume de poder mental que Deus instilou na humanidade quando nos criou. Ele ordenou que fôssemos mentalmente alerta e não indolentes. Contudo, quem quiser ser mentalmente alerta precisará exercitar disciplina e se esforçar muito. A indolência mental é produto do medo e da preguiça. O suicídio em massa dos membros da Igreja do Povo, ocorrido na Guiana em 1978, é um triste exemplo de onde as pessoas podem chegar quando sua mente não tem resistência. Quando os membros daquele grupo começaram a deixar que Jim Jones pensasse por eles, começaram a correr perigo. Pararam de pensar, esvaziaram a mente e passaram a depender dele para isso. E quando a mente dele deixou de raciocinar corretamente, todos eles sofreram as consequências. Ele lhes prometera orientação segura em meio a um mundo hostil e violento. Oferecera apoio pessoal e soluções para os seus problemas. E aquelas pessoas renunciaram ao seu direito de pensar por si mesmas, o preço pago para se ter essa segurança. Mas muitos dos que não estão com a mente fortalecida nem sempre são indivíduos sem inteligência. O problema é que nunca pararam para pensar que precisam exercitar a mente para o seu próprio desenvolvimento, pois isso é um aspecto importante da vida espiritual, de uma vida que agrada a Deus. É muito fácil deixar a nossa mente se tornar apática, principalmente quando estamos cercados de pessoas de temperamento dominante que querem pensar por nós. Às vezes, vemos isso em famílias sem equilíbrio, sem vida espiritual, onde uma pessoa intimida todas as outras e essas acabam deixando que a primeira determine suas opiniões e tome suas decisões. Temos também exemplos de igrejas cujo pastor possui personalidade dominante e os membros deixam a ele a tarefa de sempre pensar por eles. Na terceira carta de João, ele faz acusações a um homem de nome Diótrefes, um líder leigo que, como Jim Jones, estava praticamente controlando todo mundo. Os cristãos simplesmente haviam sujeitado a ele o seu direito de pensar. O perigo da largada rápida. Assim como no atletismo existem corredores velozes que arrancam rapidamente e logo saem cegamente numa explosão apressada, assim também na vida existem pessoas que gostam de arrancadas rápidas, não porque sejam ótimos pensadores ou gigantes intelectuais, mas por possuírem habilidades naturais e um ambiente favorável. Podem ter tido a sorte de pertencer a uma família inteligente, onde todos são altamente comunicativos e sabem trabalhar com ideias e solucionar problemas.
Como resultado disso, desde cedo já adquirem boa dose de autoconfiança. Esse desenvolvimento precoce logo dá ao jovem forte tendência para liderar, para competir e o prepara para resolver situações difíceis. O resultado é o que chamamos de sucesso prematuro. E muitas vezes esse sucesso pessoal, obtido antes do amadurecimento, torna-se mais um empecilho do que uma vantagem. Geralmente, esse tipo de pessoa aprende tudo muito depressa, atinge alto nível de conhecimento com pouco esforço. De um modo geral, também possui boa saúde e muita energia. Parece que sempre consegue, com uma boa conversa, colocar-se em boas situações ou sair de aperturas. E acaba concluindo que pode fazer quase qualquer coisa que desejar, pois tudo lhe é fácil. Quanto tempo isso pode durar, ninguém sabe. Supondo que, em alguns casos, pode durar a vida toda. Mas, pelo que tenho visto, por volta dos 30 e poucos anos, começam a surgir na vida desse velocista nato sinais de possíveis problemas. Começam a aparecer os primeiros indícios de que, para terminar a corrida da vida, irá precisar de resistência e disciplina também, não podendo depender apenas do seu talento natural. E como aconteceu ao atleta da escola poli, ele talvez principie a perceber que outros corredores, que são mais lentos, mas que se acham em melhores condições, estão se aproximando dele. No meu trabalho de aconselhamento, tenho tido contato com muitas pessoas de meia idade que, devido a esse tipo de problema, estão passando por sérias lutas. Percebo que há um número alarmante de indivíduos exaustos, mentalmente vazios, que pararam de crescer e se acham agora buscando apenas divertimento, ou pouco mais que isso. Quando emprego a palavra divertimento, estou me referindo a uma atividade que não exige esforço mental, e uma pessoa que não exercita esforço mental também não possui senso de organização. E como são essas pessoas que estão vivendo assim? Provavelmente são as mesmas de quem, há 20 anos atrás, se disse: "Esse aí vai longe, não tem erro". Talvez seja um pastor que aos 21 anos já era um poderoso pregador, ou um homem de negócios que no início da carreira já conseguia vendas fabulosas, ou uma jovem que foi oradora da turma em sua classe. Na maioria dos casos, são indivíduos que não entenderam que a mente precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada, alimentada para que cresça. Possuem talentos naturais, mas esses dons só as ajudam até certo ponto e se esgotam bem antes do encerramento da corrida. A vida mental. Precisamos treinar nossa mente para pensar, analisar, criar. Quem possui um mundo interior bem ordenado é porque se esforça para ser um pensador. Esse tem uma mente alerta, viva e está sempre recebendo novos conhecimentos a cada dia e regularmente faz novas descobertas, raciocina e chega a conclusões. São pessoas que exercitam a mente todos os dias. David Denby, depois de efetuar um sério autoexame, afirmou o seguinte: "Eu possuía informação sem conhecimento, opiniões sem princípios e instintos sem crença alguma." É apavorante descobrir que temos tal falha. Leva-nos a querer fazer uma reavaliação completa da nossa visão da vida. Era nisso que Paulo estava pensando quando escreveu: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente." Romanos 12, 2. O apóstolo enxergou claramente quais eram nossas opções. Quem não sabe pensar, fatalmente, está sendo moldado e influenciado pela sociedade em que vive. Já o que é transformado, isto é, trabalhado pelo Espírito de Cristo,
ficará pensando, refletindo e tirando as próprias conclusões acerca da realidade e do sentido da vida. Vemos isso na Bíblia, na história dos grandes homens e mulheres de Deus. Um exemplo é Esther. Ela ascendeu à condição de rainha da Pérsia em meio a circunstâncias muito estranhas. A certa altura, Mordecai, seu tutor, ficou sabendo de uma trama para destruir os judeus. Ele aconselhou Esther a conversar com o rei a respeito desse problema, mas inicialmente ela resistiu. Então Mordecai a repreendeu, dizendo: "Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha." Esther 4, 13 e 14. O que Mordecai realmente estava lhe dizendo era o seguinte: pense, Esther, pense. Mas e se uma pessoa nunca aprendeu a pensar? Diz Elton Trueblood: não se pode ter um cristianismo vital sem o desenvolvimento de pelo menos 3 aspectos de nossa personalidade. Esses 3 aspectos são a devoção interior, o serviço cristão, desenvolvido no exterior, e a vida de racionalidade, na mente. Esse terceiro aspecto é bastante ignorado por muitos evangélicos, que o consideram por demais mundano e contrário ao evangelho. Mas o fato é que o embotamento da mente ocasiona, por fim, a desordem no mundo interior. Eu entendo muito bem essa questão do sucesso prematuro, porque tive esse problema. Com 30 e poucos anos, descobri que estava me apoiando demasiadamente em meu talento natural e não dava a necessária atenção ao desenvolvimento da mente. Percebi então que, se não tomasse uma providência, dentro de mais alguns anos a minha mente já não estaria mais à altura da minha necessidade, justamente na época em que teria de dar o melhor de mim, quando teria de estar utilizando minha capacidade mental. Para mim, isso significa que se eu quisesse me tornar um melhor pregador, se quisesse ser mais sensível ao sofrimento das pessoas e exercer melhor a minha liderança, teria de aceitar seriamente o desafio de exercitar as minhas capacidades mentais, para que pudesse operar bem em meu mundo exterior. Embora não estivesse com a mente totalmente adormecida, o fato é que também não estava me exercitando como devia, de modo que pudesse ser uma pessoa criativa e prolífica, como Deus queria que eu fosse. Portanto, não me admira ter sentido os sintomas da desorganização sempre que enfrentava situações que não conseguia entender bem. Era como uma pessoa que tivesse diante de si um peso muito grande. Percebi que estava sempre ali, tentando erguer problemas e questões, mas não tinha força mental para levantá-los do chão. O poeta americano Oliver Wendell Holmes escreveu o seguinte: um homem de ação possui o presente, mas o que pensa tem o domínio do futuro, de dentro do seu gabinete de trabalho. Embora os evangélicos estejam amplamente empenhados na educação cristã, o fato é que nem sempre dão muito valor ao desenvolvimento da mente. São poucos os que realmente sabem a diferença entre recolher pormenores e regras e manejar bem a verdade. Pode ser que haja alguns que tenham certo conhecimento de muitos assuntos, mas isso não é garantia de que saibam analisar em profundidade e com inteligência os fatos que conhecem. Tenho visto muitas pessoas que parecem possuir um imenso volume de informações sobre a Bíblia comprimido na mente. Desenvolveram um rico vocabulário de perfeitos chavões evangélicos. As orações delas são tão fluentes que todos os que estão ali ao seu lado ficam estáticos. E pensamos que esses indivíduos são muito espirituais.
mas depois começamos a perceber que são rígidos e inflexíveis, totalmente fechados a mudanças e inovações. Se alguém levanta uma dúvida séria com relação ao seu modo de pensar, reagem como um acesso de cólera e acusações. Como outros, estou convencido de que os pensadores cristãos tendem a ser as pessoas de mente mais aberta, mais capaz e mais criativa do mundo. Paulo afirmou que nós, os crentes, temos a mente de Cristo. Isso significa que possuímos potencialmente uma amplitude intelectual que a mente do irregenerado não tem. Nossa perspectiva para pensar é eterna e intemporal. Em Cristo, temos uma base de verdades que situa nossa análise das coisas, nossas ideias e nossas inovações entre as mais poderosas de nossa era. Mas isso nem sempre ocorre, porque muitos crentes padecem de preguiça intelectual e desorganização interior. E desse modo, estamos desperdiçando um dos maiores dons que Deus nos concede por intermédio de Cristo. O missionário e evangelista Stanley Jones escreveu o seguinte: Shivananda, um famoso líder religioso da Índia, costumava dizer aos seus discípulos o seguinte: matem a mente e só então conseguirão meditar. A posição cristã é outra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a natureza emocional, de toda a tua alma, o aspecto volitivo, e de todas as suas forças, o aspecto físico, e de todo o teu entendimento, nossa faculdade mental. Temos de amar a Deus com todo o nosso ser, com a mente, com as emoções, com a vontade e com as forças. Mas a palavra forças pode significar a força dos outros três. Alguns o amam com toda a força da mente, mas com pouca emoção. São os intelectuais da fé. Outros o amam com toda a força das emoções, mas com pouco empenho da mente. São os sentimentais. E outros ainda o amam com a força da vontade, mas com emoção fraca. É um indivíduo de vontade férrea, não muito acessível. Mas o que nos torna verdadeiramente cristãos e cristãos equilibrados e de caráter forte é amar a Deus com toda a força da mente, da emoção e da vontade. Fecha aspas. O almirante Heman Rickover foi o diretor do setor nuclear da Marinha dos Estados Unidos durante vários anos. Ele era um comandante muito rigoroso e exigente, e seus admiradores têm, a respeito dele, opiniões firmemente opostas às dos que o criticam. Durante certo período, era ele mesmo quem entrevistava pessoalmente todos os oficiais que iriam servir na tripulação dos submarinos nucleares daquele país, que teriam de ter a aprovação dele para serem admitidos. Todos os homens que passavam por essa entrevista saíam do gabinete dele tremendo, nervosos, indignados ou totalmente intimidados. Um desses foi o ex-presidente Jimmy Carter, que havia se inscrito para o cargo em que teria de trabalhar sobre a liderança de Rickover. E ele narra da seguinte maneira sua entrevista com o almirante. Abre aspas. Eu havia me inscrito para trabalhar no programa submarino nuclear e fui fazer a entrevista com o almirante Rickover. Era a primeira vez que o via pessoalmente. Ficamos sentados numa sala ampla, sozinhos, durante 2 horas, e ele deixou que eu escolhesse os assuntos que desejava debater. Com muito cuidado, escolhi aqueles que conhecia melhor no momento: eventos atuais, serviços da Marinha, música, literatura, táticas navais, eletrônica e armamentos. Então ele começou a dirigir-me numa série de perguntas, cada uma mais difícil que a anterior. E a cada uma que fazia mostrava que eu tinha relativamente pouco conhecimento sobre os assuntos que escolhera. Ele sempre me olhava diretamente nos olhos e nunca sorria. Eu estava todo molhado, suando frio. Por fim,
Ele me fez uma pergunta que pensei que serviria para melhorar minha situação aos olhos dele. Qual foi a sua colocação na sua turma na Academia Naval? Como eu havia feito alguns anos de faculdade antes de entrar na academia, tinha me saído muito bem. Senti-me todo cheio de orgulho e respondi: Senhor, fiquei no 59º lugar, numa turma de 820 alunos. Em seguida, recostei-me na cadeira para esperar as congratulações dele, que nunca recebi. Em vez disso, fez-me outra pergunta. Você deu o máximo de si? Abri a boca para responder sim, senhor. Mas aí me lembrei das muitas vezes em que poderia ter estudado um pouco mais e ter aprendido mais sobre os nossos aliados, nossos inimigos, sobre armas, estratégia e assim por diante. Afinal, sou apenas humano. Por fim, engoli em seco e disse: Não, senhor, nem sempre dei o máximo que podia. Ele me fitou longamente, depois girou a cadeira para terminar a entrevista. Mas fez uma última pergunta, uma pergunta da qual nunca mais me esqueci. E nunca consegui responder. Disse ele: Por que não? Fiquei ali sentado uns instantes, trêmulo, e depois saí lentamente da sala. Fecha aspas. Essa entrevista acabou se tornando a ideia inicial para um livro que Carter escreveu, Why Not the Best? Por que não o máximo? E de fato, isso é algo que vale a pena pensar. Será que a pessoa que afirma estar vivendo por Cristo não deve ao seu Criador o máximo em termos de intelecto? O intelecto é uma notável capacidade que Deus concedeu ao ser humano e com a qual ele pode observar a criação e fazer descobertas a respeito dela, comparar e contrastar cada uma das partes que a compõem e, sempre que possível, utilizá-las para refletir a glória do Criador. Os que pensam veem as velhas realidades sob novos ângulos, analisam hipóteses, separando o que é falso do que é verdadeiro. Às vezes, expressam verdades antigas de forma nova e com palavras novas e mostram para os outros como elas podem ser aplicadas à vida. Os pensadores são pessoas que fazem decisões corajosas e nos revelam novas visões e superam obstáculos por métodos antes desconhecidos. E essas coisas não devem ser limitadas apenas aos grandes, aos indivíduos de inteligência brilhante, não. Isso é responsabilidade de qualquer pessoa que tenha mente normal. E como acontece no plano físico, alguns talvez tenham a mente mais capaz que outros, mas isso não significa que esses outros estejam isentos de utilizar a mente e o corpo. Dizem que apesar de Thomas Edison ter registrado patentes de mais de 1000 inventos, reivindicava como sua ideia original de apenas um deles, o fonógrafo. Todos os seus outros inventos, dizia ele, não passavam de adaptações ou desenvolvimento de ideias de outras pessoas que não as tinham trabalhado até o fim. Seria bom se víssemos a nós mesmos como esponjas. Deus escondeu uma porção de coisas por todo esse imenso universo para que a humanidade as descobrisse, se deleitasse com elas e, através delas, aprendesse a conhecer a natureza do próprio Criador. E nós deveríamos absorver tudo isso. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é enquadrinhá-las. Provérbios 25, 2. Inicialmente, a tarefa do primeiro homem e da primeira mulher era descobrir as coisas que Deus criara e identificá-las. Mas como desobedeceram às leis de Deus, uma parte desse maravilhoso privilégio foi removida deles. Agora, tinham de se preocupar mais com a sobrevivência em um mundo adverso, em vez de continuar a descobrir o que havia nele. Então, a natureza de seu trabalho mudou radicalmente. E estou certo de que a nossa vida no céu deverá ser, de certo modo, uma recuperação dessa forma original do trabalho. Mas o fato é que esse princípio da descoberta e o privilégio de utilizá-lo
ainda continuam a existir, pelo menos em parte. Em alguns casos, essas descobertas ocorrem por meio de árduo trabalho físico, como por exemplo a prospecção do ouro na encosta de montanhas. Mas fazemos descobertas também quando observamos o progresso dos seres vivos, dos reinos vegetal, animal e humano. E ainda, uma grande parte da exploração da criação se processa apenas no âmbito da mente. Temos de escavar, por assim dizer, o campo da mente para descobrir ideias e verdades e depois nos dirigirmos aos outros para expressá-las de forma artística ou criativa, ou então fazemos isso em nosso culto a Deus. Pensar é um ótimo trabalho. Para realizá-lo bem, temos de estar com a mente treinada e em forma. Assim como um atleta só compete quando está bem treinado e com o corpo em forma. A melhor forma de pensamento é a que se desenvolve no contexto do respeito pelo reino e pela criação de Deus. É muito triste ver filósofos e artistas realizando grandes obras artísticas e intelectuais, mas sem o menor interesse em descobrir realidades acerca do Criador. O objetivo deles, ao criar ou pensar, é apenas seu engrandecimento próprio, ou então o desenvolvimento de um sistema humano adotado por gente que acredita que pode viver bem sem Deus. Parece que alguns cristãos têm medo de pensar. Eles confundem coleta de fatos, sistemas doutrinários e listas de regulamentos com pensar. Ficam perturbados quando têm de se haver com perguntas que admitem mais do que uma resposta. E não veem sentido em se trabalhar com grandes ideias, a não ser que possam sempre chegar a conclusões e respostas fáceis. Por causa disso, sofrem um declínio em sua vida e atividade mental, em direção à mediocridade. Com isso, perdem grande parte dos benefícios de Deus para seus filhos, benefícios que deveriam apreciar à medida que fossem descobrindo as obras das mãos de Deus no contato com o universo que Ele criou. Uma vida vivida nessas circunstâncias não passa de mero divertimento. É atuar sem pensar. O crente que não pensa está sendo perigosamente absorvido pela cultura que o cerca, embora não se dê conta disso. Como sua mente está destreinada e não é preenchida com ideias válidas, ele não tem condições de apresentar ao mundo os questionamentos penetrantes com os quais desafiar suas teses. E a maior dificuldade que o crente moderno, vivendo numa sociedade secular, tem diante de si hoje, talvez seja o de colocar diante do mundo esse questionamento profético para que surjam, então, as oportunidades de oferecer-lhes respostas baseadas nos pensamentos de Cristo. Estamos constantemente recebendo grandes volumes de informação secular e, por causa disso, o crente que não quer raciocinar sente ímpetos de fugir, deixando a uma pequena elite de líderes e teólogos evangélicos o encargo de pensar por eles. Em seu livro The Christian Mind, A Mente Cristã, aliás, uma obra que revela grande visão das coisas, Harry Blamires indaga se existem no meio cristão pessoas com mente desenvolvida capaz de confrontar essa cultura moderna que está se distanciando cada vez mais de Deus. Ele expressa o anseio de que haja homens que saibam raciocinar sobre as grandes questões morais da humanidade, segundo as linhas do pensamento cristão. O receio dele, que eu compartilho, é que achemos que somos pessoas que pensam, quando na verdade não somos, enganando-nos a nós mesmos. Ele diz o seguinte, dirigindo uma enérgica repreensão aos cristãos em geral. Abre aspas. Retiraram do cristianismo sua relevância intelectual, castrando-o. Talvez ele continue sendo um veículo de orientação moral e espiritual a nível do indivíduo, mas a nível da comunidade cristã, ele é pouco mais que a expressão de um ajuntamento sentimental. Fecha aspas.
Quando o crente permite que sua mente fique embotada, ele se torna a presa fácil dos divulgadores de um esquema de valores não cristão. Pessoas que não negligenciaram sua capacidade de pensar e simplesmente nos superaram no plano intelectual. Assim como aprendi com o meu técnico a fazer o treinamento físico com o objetivo de chegar ao fim da corrida, também aprendi uma outra coisa que muita gente está tendo de aprender. Nossa mente precisa ser exercitada. Se nós, os crentes, não cuidarmos com seriedade desse aspecto de nosso crescimento intelectual, nosso mundo interior ficará fraco, vulnerável e em desordem. Aquele atleta da escola Poli era melhor corredor do que eu, mas perdeu a corrida. Perdeu porque seu talento só durava para os 100 metros e não era o suficiente para os 450 metros. Certa vez fiz uma avaliação da parte intelectual do meu mundo interior, para ver se estava em ordem, e felizmente, para mim, compreendi que se me limitasse aos poucos dons naturais que possuía e a alguns anos de estudo, nunca iria chegar a ser como Deus queria que eu fosse, para que Ele pudesse usar-me em algum lugar do mundo. Se eu quisesse ter resistência e me tornar útil para Ele ao máximo do meu potencial, não poderia confiar apenas no talento ou no diploma, mas teria de aprender a exercitar meus músculos mentais para colocá-los em forma. Tinha de me tornar um pensador. Tinha de me familiarizar com os novos rumos que a história estava tomando. Precisava aprender a dialogar com as grandes ideias da humanidade e a fazer minha própria apreciação do que estava presenciando. Estava na hora de começar a agir e de trabalhar muito. Alguns corredores já estavam me alcançando e a corrida estava longe de terminar. Não queria ser como aquele melhor atleta que está à frente dos outros até a primeira curva, mas que perde a corrida simplesmente porque não possui resistência, embora tenha talento. Oswald Chambers escreveu o seguinte em seu diário, abre aspas, dias atrás comecei a sentir um medo pavoroso que Deus está usando para me levar a orar. Encontrei-me com um homem que não via há vários anos. 10 anos atrás, ele era um poderoso homem de Deus. Hoje, passado todo esse tempo, revi-o e achei-o raso e superficial. E há tantos homens que ficam assim depois dos 40 anos. Então, senti um grande temor de me tornar preguiçoso e autoindulgente. Isso me fez buscar a Deus, pedindo-lhe que nunca me deixe esquecer o quanto lhe devo. Fecha aspas. Ao que parece, Chambers ficou muito impressionado com o encontro que teve com o homem sobre o qual descreveu. É que, algum tempo depois, ele voltou a fazer uma reflexão sobre essa questão. Disse ele, abre aspas, detesto ver que um homem que conheci 10 anos atrás encontra-se no mesmo nível de crescimento. Não está nem moderado, nem avivado, nem mais experiente, mas simplesmente estagnado. Fecha aspas. Vamos pensar nisso.